Olá, muito bom dia para você. Agora pontualmente 12:30, seja bem-vindo ao Meio-Dia Catarina. Lembrando sempre que através das redes sociais a gente interage por aqui. E hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto, a semana só está começando. E hoje o programa vai começar com esporte. Então, para você que curte futebol e já quer interagir conosco, lembrando sempre, as nossas redes sociais estão à sua disposição. Tá na bronca com o seu técnico, o Figueira voltou a vencer, o Criciúma perdeu invencibilidade, a Chapecoense foi derrotada, o Avaí fez um bom jogo contra o ótimo time do Santos ontem na ressacada. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, tem também a segundona, a terceirona e muito mais. Então, se você quiser interagir conosco, basta interagir via redes sociais. O nosso Instagram é @meio-dia-catarina, o nosso Twitter também, @meio-dia-catarina, e também estamos no Facebook, na fanpage /meio-dia-catarina. Além disso, você pode mandar a sua dúvida via WhatsApp, em 489-9608-7554. Tem um detalhe, hein? No programa de hoje, a gente vai ter uma entrevistada, uma nutricionista, que vai falar sobre hábitos saudáveis de alimentação. Se você em casa já tem alguma dúvida relacionada a isso, também pode participar mandando a sua pergunta pra gente via WhatsApp. Tá legal? Olha só, e aconteceu nesse fim de semana mais uma etapa do Mercedes-Benz Challenge. E o futebol catarinense é representado no asfalto pelo piloto Raijan Mascarello. Veja como foi a participação do carro da Chape na quarta etapa da competição. No Autódromo Velocitar, em Mogi Guaçu, Raijan Mascarello sofreu justamente com o que mais temia na prova, os freios. Por um mau funcionamento do sistema durante toda a primeira parte da corrida, o piloto da Chape chegou a perder 10 posições nas primeiras voltas. Depois da parada obrigatória, a equipe corrigiu o problema e Raijan recuperou algumas posições. No fim, terminou em 8º lugar, e o vencedor foi Fernando Júnior. Raijan está em 15º na classificação geral e a próxima corrida acontece em Londrina no dia 10 de setembro. Muito bem, agora vamos de futebol, porque tivemos a 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos a Chapecoense em campo no domingo, ontem, e perdeu para o Coritiba pelo placar de 2-0. Também no domingo, só que na ressacada, o Avaí fez um bom jogo contra o Santos e o placar foi de 0-0. Lembrando agora, o próximo jogo da equipe do Avaí é no sábado, contra o Vitória. Já a Chapecoense vai receber o líder do campeonato, o Corinthians, na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha agora nos resultados da Série B do Brasileirão. 19ª rodada também tivemos a participação dos nossos times, olha aí. O Criciúma, no majestoso, perdeu invencibilidade em casa para o Brasil de Pelotas por 2-1. Isso foi na sexta-feira, né? E no sábado, o Figueirense voltou a vencer, acabou o jejum. Uma vitória com o técnico Márcio Coelho no comando, vitória do Furacão pelo placar de 1-0. Os próximos jogos, os catarinenses enfrentam tanto Figueirense quanto Criciúma, respectivamente, Santa Cruz e Goiás. Esses são os próximos compromissos dos nossos times. Vamos agora de Série C do Brasileirão. O Joinville recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e venceu pelo placar de 1-0. Está na 13ª rodada a Série C, o Joinville, que participa do grupo B. O Jack joga mais uma partida agora em casa na sequência. Vai jogar com o Tombense na Arena Joinville. Muito bem, a gente começa mostrando como é que foi a participação da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo que foi definido no primeiro tempo, hein? Coritiba não tomou conhecimento da Chape ainda na primeira etapa e faturou os 3 pontos. O Coxa abriu o marcador após essa cobrança de falta. Alexandro desviou de cabeça e mandou para o fundo da rede. E o Coxa ampliou o marcador aos 43 do primeiro tempo com Rildo num chute de fora da área. Placar final, Coritiba 2, Chapecoense 0. Chapecoense que se dividiu em duas, né? Literalmente. Parte da delegação está aqui no Brasil e a outra parte está lá na Espanha. Começa hoje por lá uma longa viagem, né? Que vai incluir a Espanha, vai incluir outros países da Europa, como por exemplo a Itália, e também na sequência o Japão, porque a Chape hoje vai jogar, dentre esses compromissos internacionais, com o Barcelona. O jogo é 3h30 da tarde. Informações sobre esse jogo da Chape contra o Barça lá no Camp Nou, a gente vai ter com a repórter Jaqueline Dutra.
A Chapecoense enfrentará o Barcelona pelo torneio Juan Gamper, o principal amistoso da Europa. O clube brasileiro foi convidado para o duelo após tragédia que deixou 71 mortos em novembro do ano passado na Colômbia. O jogo também marcará a apresentação do elenco do Barcelona para a temporada 2017 e 2018. Um dos momentos mais esperados é a reestreia de Alan Ruschel na Chapecoense. O duelo acontece hoje à tarde, às 13h30 no horário de Brasília. É com você, Gustavo. Obrigado, Jaqueline, pelas informações. É claro, o mundo estará de olho nesse jogo. A Chapecoense que ganhou notoriedade mundial, infelizmente por conta de uma grande tragédia, né? E ganhou também o carinho de muitos torcedores espalhados pelo mundo. E certamente hoje todo mundo vai ficar antenado nesse jogo entre Chapecoense e Barcelona. Independente das circunstâncias que levaram a Chapecoense até lá, é claro que existe a grandeza de se jogar com o Barcelona no Camp Nou, o templo sagrado da Catalunha. Vamos agora falar do Avaí, que ontem recebeu o Santos e fez um ótimo jogo. Quando se esperava que o Avaí fosse tropeçar mais uma vez nas próprias pernas, o Leão mostrou que tem futebol para jogar de igual para igual contra os grandes. O problema é o pessoal do mesmo campeonato, né? No primeiro lance, o Wellington Simeão arriscou de longe. Vanderlei defendeu. Depois uma confusão na área, envolvendo Betão e Alemão, a bola parou no travessão, quase contra. Aqui Bruno Henrique desviou de cabeça, quase gol do Santos. Alemão sozinho na área, mandou pra fora. Já nesse lance, a bola sobrou para Juan, ele chutou firme e a bola bateu na trave. E no segundo tempo teve esse canhonaço de Zeca no travessão. A resposta do Avaí veio com Júnior Dutra no cara a cara, mas Vander fez um milagre. E ficou nisso, Avaí 0, Santos também 0. Fizemos, buscamos, criamos para fazer o gol, tivemos chance com o Juan, bola na trave do Juan, cabeçada do Alemão. O Santos teve a sua chance também. Mas eu acho que a gente jogou num nível muito bom contra o Santos, que acabou de ganhar do Flamengo essa semana, ganhou na semana anterior do Flamengo também por goleada na Vila. Então é uma grande equipe e nós enfrentamos também, fomos um grande adversário para o Santos. Tá então, ó, Claudinei Oliveira dando explicações, e quando muita gente pensava, hein, que o último jogo do Claudinei seria contra o Santos, porque colocando na conta já, o Avaí em casa com o Santos, depois de fazer aquele vexame contra o Atlético Paranaense em Curitiba, o Avaí tá dando de ombros aí, certamente Claudinei também, e com isso vai deixar o jogo de lado. A verdade é que o Avaí contra os grandes nesse Campeonato Brasileiro tem jogado muita bola. E mesmo ontem, dentro desse 0-0, a gente acabou de ver, teve boas chances para definir o placar, mas tinha pela frente o goleiro Vanderlei do Santos fazendo ótimas defesas, não diferente o outro lado também, com o Douglas Federer fazendo também ótimas defesas, e mais do que isso, né, a trave salvando os times em 2 oportunidades. Foi um bom jogo, foi para ressacada, Mu? Não foi bom jogo? Né? O Avaí, organizado em campo, teve chance de ganhar, né? Aquela bola Júnior Dutra, né? Aquele tapa final ali, infelizmente, a bola acabou não entrando. Então, ó, você que está em casa pode interagir conosco, viu? No WhatsApp no 48 99608 7554. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, com essa derrota, caiu 3 posições. O Avaí, apesar do empate, caiu 1 posição, mesmo somando 1 ponto. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Corinthians, Grêmio, Santos e Palmeiras são times no G4. Se a gente for falar de G6, incluímos o Flamengo e o Sport. Depois, na sequência, tem Cruzeiro, Atlético Paranaense. Bela reação do Atlético, hein? E depois, na outra página da tabela, já tem o Botafogo na 11ª posição. O Vasco é o 12º. Vem Bahia, Atlético Mineiro, Ponte Preta e a Chapecoense na porta da zona do rebaixamento. A 3 pontos do primeiro time que está lá, que é o São Paulo, no Z4. Na sequência vem Vitória, Avaí, Atlético Goianiense. O Avaí, nesse momento, a 4 pontos de deixar a zona do rebaixamento. Lembrando, então, o próximo jogo do Avaí é contra o Vitória e o próximo jogo da Chape é contra o Corinthians. O Avaí joga lá em Salvador. Já a Chapecoense vai jogar na Arena Condá. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Começamos mostrando como é que foi o jogo do Criciúma, que recebeu o Brasil de Pelotas. E quando o Tigre joga no Majestoso, há sempre uma grande expectativa, principalmente porque com o Luiz Carlos Vinck, a invencibilidade em casa já durava algum tempo, mas dessa vez não deu certo. O primeiro gol da partida foi após essa boa defesa de Luiz. Lincoln pegou o rebote e mandou para o fundo da rede. Um golaço, hein? E o
Brasil de Pelotas ampliou. Marcinho dá assistência para Ederciola, que mandou no fundo da rede. 2-0. O Criciúma ainda diminuiu num gol contra de Teco, mas ficou só nisso. Criciúma 1, Brasil de Pelotas 2. Agora já vamos falar do Figueirense então, do técnico Márcio Coelho. Aliás, hein, o Márcio Coelho é bom lembrar que são 3 jogos no comando do Figueirense. Tem que colocar aquele jogo dele com a Chapecoense. E nesses 3 jogos ele tem 2 empates e 1 vitória. Né? Ô, Moa, fica trazendo cara de fora aí. Né? A gente tem pessoas da casa que podem dar conta do recado, né? É o caso do Márcio Coelho, do Figueirense, né? Observamos uma situação semelhante, por exemplo, quando Emerson Maria surgiu no Avaí, né? Onde estava ali na casa, no Júnior e tal, foi dada a oportunidade, fez um belo trabalho e até hoje a gente sabe que o Emerson Maria é um excelente profissional. Márcio Coelho, claro, muito jovem ainda, 38 anos de idade, mas não dá para negar também que está fazendo sim um bom trabalho. E pelo que a gente tem observado, os jogadores compraram a ideia de trabalho do Márcio e o Figueira saiu com 3 pontos lá de Belém do Pará num jogo dificílimo contra o Paysandu. 5 minutos do primeiro tempo. Robinho limpou o zagueiro e bateu no cantinho de Emerson. Gol do Figueira, gol da vitória e fim do jejum. Figueirense que precisava do resultado para dar uma sequência, um alívio maior, né? Mesmo depois de ter empatado em casa, agora vence fora, a história é diferente. Vamos dar uma olhadinha como é que está essa classificação da Série B do Brasileiro. O Criciúma perdeu 3 posições. O Figueirense tem América Mineiro, o Internacional, Ceará e Juventude. Hoje tem um jogo para completar a rodada e é o jogo que coloca inclusive o Vila Nova, do técnico Emerson Maria, que falávamos há pouco. Guarani, CRB, Boa Esporte, Paraná e Londrina são os 10 primeiros. Na outra parte da tabela, o 11º colocado, adivinha quem é? Olha lá, é o Oeste. Depois na 12ª posição, nós temos o Criciúma, que perdeu 3 posições. Brasil de Pelotas, Goiás, Paysandu, que perdeu Figueira, Santa Cruz. Aí no Z4, Figueirense está a 3 pontos de deixá-la, tem Figueira, Luverdense, ABC e Náutico. A verdade é que está um bolo danado tanto no Z4 como... principalmente para sair, né? Porque Figueirense e Luverdense aqui, cada um a 3 pontos, né? Deixar a zona de rebaixamento, a situação não tá boa para nenhum dos dois. Claro, tem confronto direto agora já do Figueirense com o Santa. Quem sabe Figueirense consiga fazer esse resultado. Vamos dar uma olhadinha agora na Série C do... Hein? Santa Cruz é o Criciúma, perdão, eu troquei, né? Santa Cruz e Criciúma, e aí o Figueirense vai jogar com o Goiás. E nesse jogo com o Goiás tem a chance, quem sabe, torcendo pro Criciúma, de conseguir deixar o Z4. Vamos falar agora de Série C. Quem fez o gol da vitória? Adivinha? Ele, Grampola, o artilheiro do Jack na Série C. O único gol do Joinville foi marcado aos 10 minutos da segunda etapa. Rafael Grampola recebeu sozinho dentro da área, dominou e escolheu o canto. E colocou no fundo da rede, sem chances para Neneca. Final, Joinville 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Então, o Joinville vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto, subiu 3 posições e, consequentemente, no grupo B da Série B, a gente vai ver a classificação agora, conseguiu encostar ali. E aí volta para a briga o Jack e embola tudo. Olha lá. O G4, times que estariam na próxima fase da competição. O Botafogo, que o Joinville venceu, São Bento, Tupi e Piranga. Aí depois vem o Jack, Tombense, o próximo adversário do Joinville, em casa, por isso importante a vitória para abrir essa vantagem para o adversário que está próximo. Na sequência, Volta Redonda e Bragantino. Hoje estariam rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro o Macaé e o Mogi Mirim. Agora, o Meio-Dia Catarina vai abrir espaço para falar da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Segundona que teve o fim do turno. Olha só, os resultados foram esses. No domingo, 10h30 da manhã, o Camboriú meteu 6 no Jaraguá. Aí o Guarani empatou com o Barra em 0-0. Operário de Mafra 1-0 no Fluminense Joinville. O Concórdia 3-0 na Juve do Norte. E o Exílio Luz, em jogo suado, venceu o Marcílio Dias por 1-0. Com esse resultado de 1-0, o Exílio Luz é o campeão do turno. E com isso está classificado automaticamente para as semifinais da segundona. Já já eu explico. Vamos ver a primeira classificação, como é que fechou do turno. Olha aí. O Exílio Luz na liderança. E aí, vem Camboriú em segundo, Guarani em terceiro, Marcílio Dias em quarto. Depois temos Operário de Mafra, Concórdia, Barra, Fluminense, Juventus e Jaraguá hoje estaria rebaixado para a Série C do Campeonato Catarinense. Pois bem, o que acontece?
O Hercílio Luz, como foi o campeão do turno, a gente tá vendo ali na tabela, caso ele volte a ser o campeão do retorno, o que acontece? Ele automaticamente vai estar já na primeira divisão do Campeonato Catarinense de 2018. Aí o que acontece? Aí os outros 4 times aqui vão fazer uma semifinal, um torneio semifinal, para saber quem disputa, quem será o campeão do retorno, quem será o campeão do retorno, para aí sim, confirmar a classificação para a elite do Campeonato Catarinense. Então aí abriria aqui, por exemplo, até o 5º colocado. É bom a gente ficar de olho, caso o Hercílio Luz faça também uma boa campanha no retorno do Campeonato Catarinense. E a Série C do Campeonato Estadual terminou, a terceirona do estadual terminou, e adivinha quem é o campeão? O BEC, 4-2 no Curitibanos. O primeiro jogo, lá em Orleans, apesar de ser o Curitibanos, que joga na cidade de Orleans, foi 2-2. Aí agora no jogo da volta, a grande final no sábado, Blumenau 4, Curitibanos 2, com esse resultado, Blumenau está na 2ª divisão do Campeonato Catarinense, BEC, um time muito tradicional aqui de Santa Catarina. Inclusive, teve carreata lá em Blumenau e tudo, o pessoal fez festa, afinal de contas é um time extremamente tradicional, a gente sabe. E claro, a torcida estava esperando. Mas o Metropolitano. Metropolitano caiu para a 2ª divisão. Então no ano que vem nós teremos, Wilson, clássico em Blumenau. Vai ter Blumenau e Metrobala. O BEC, né? O Caio Alfredo de Itajaí está participando conosco. Manda um abraço aí, estou sempre acompanhando o Meio Dia Catarina. Obrigado, Caio Alfredo, pela audiência. Boa tarde, Gustavo. Gessé da Silva Lima. Manda um abraço para o pessoal de Caçador. Valeu, Caçador. Obrigado também pela audiência. Santa Catarina e tá mandando aqui, ó, força pra Chape contra o Barcelona. Não vai ser fácil, né, cara? Jogar contra o Barça lá no Camp Nou não é fácil, não. 12h e 47 minutos, a gente vai pra uma rápida parada, depois do intervalo tem muito mais por aqui. Você não sai daí, tá? Meio-dia e 49 minutos. E a Lei Maria da Penha completa 11 anos hoje, aqui no Brasil. Para reafirmar a importância do combate à violência doméstica, o evento foi realizado aqui em Florianópolis. A Lei Maria da Penha é um marco no combate à violência doméstica no país. Desde 2006, obriga o Estado a criar mecanismos para coibir a violência familiar. Essa lei ela trouxe uma perspectiva de gênero para dentro do direito, para dentro das políticas públicas, para o debate público, para as escolas, para as comunidades, para os meios de comunicação social. Ainda assim, os números são assustadores. Em 2016, em cada 3 mulheres, uma sofreu algum tipo de violência. E só a Polícia Militar registrou cerca de 70 mil denúncias de violência doméstica. Números que antes ficavam omissos e que reforçam ainda mais a importância da lei. Às vezes as pessoas pensam em violência contra a mulher e pensam apenas na violência física, mas até a própria Lei Maria da Penha, ela define a violência doméstica e familiar contra a mulher como toda e qualquer omissão ou ação baseada no gênero que cause sofrimento psíquico, sexual, físico, dano moral, dano patrimonial, morte, lesão à mulher. Para promover o empoderamento e informar sobre os direitos e a importância de denunciar, durante toda a manhã, atividades voltadas às mulheres foram realizadas pela Prefeitura da capital. Hoje a gente preparou uma programação bem especial, com algumas aulas de acro-yoga, defesa pessoal para as mulheres, que vai ser dado pela Guarda Municipal. A gente também vai ter atendimento com a Defensoria Pública, o IGEOF também vai se fazer presente, então são várias atividades, espero que seja bem proveitoso. Um dos pontos fortes do evento foi a aula de defesa pessoal. As acrobacias da acro-yoga também atraíram participantes, mas no fim de cada atividade foi reforçada a importância de conhecer os canais de ajuda disponíveis pelo município. Muitas vezes as mulheres vivem relacionamentos abusivos, submetem a situações de violência porque elas não sabem onde buscar ajuda. Então, no aniversário da Lei Maria da Penha, que completa hoje 11 anos, o propósito dessa ação é divulgar os serviços, as instituições que são responsáveis por esse atendimento, onde ela pode tirar dúvidas, receber orientações sobre a sua segurança e sobre as medidas jurídicas que ela pode acessar. E é sempre bom lembrar, para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, Disque 180.
Não seja refém dentro de casa, viu? Não seja refém mesmo. Como a Cibele informou no final da matéria, o número é 180. Vai lá e faça denúncia, caso seja necessário. E não para de crescer o número de casos de gripe A em Santa Catarina. Até agora, 253 casos foram registrados. Destes, 213 foram causados pelo vírus influenza A, o H3N2. Esses dados fazem parte do relatório divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Dos 253 casos registrados, 149 apresentaram algum fator de risco. Destes, 65% eram crianças, 12% obesos, 8% crianças menores de 2 anos e 10% pessoas que apresentaram alguma doença crônica e ainda 5 gestantes. Até agora, morreram em Santa Catarina 29 pessoas pelo vírus da gripe, sendo 27 só por influenza A, H3N2. Todo cuidado é pouco para evitar a doença. É importante lembrar de lavar as mãos mais vezes ao dia, evitar a aglomeração de pessoas e lugares fechados. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. E veja daqui a pouco, você se alimenta de maneira correta? Tem dúvidas se os seus hábitos são saudáveis ou não? Depois do intervalo, nós vamos conversar com uma especialista em nutrição aqui no estúdio. Você já pode tirar as suas dúvidas desde já através do nosso WhatsApp. 12h54, a gente volta na sequência. Muito bem, agora voltamos com o Meio-Dia Catarina, 12h56. Muita gente sabe que uma boa alimentação balanceada pode trazer alguns anos a mais de vida e outros hábitos também. Mas por que tantas pessoas se alimentam mal e têm maus hábitos? E quais as dicas para se ter uma qualidade de vida a mais nos dias de hoje, né? Para falar sobre isso e também responder a dúvidas dos nossos telespectadores, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nutricionista e professora da Faculdade Anhanguera, Aline Cardoso. Aline, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Gustavo. Aline, a gente pode começar a questão de se alimentar bem no fato de mastigar bem. As pessoas o processo já começa complicado por ali, né? Na ansiedade e tal. Exatamente, essa vida corrida, né, que a maioria das pessoas leva, acaba esquecendo desse fator que é tão simples e tão importante, né? Já favorece a digestão, o processo de digestão, e também, aliado à mastigação bem feita, uma atenção plena ao ato de comer. É algo que muitas pessoas também acabam deixando de lado. Essa atenção plena que você coloca ao ato de comer seria se desligar do celular, se desligar da televisão e parar e prestar atenção. Eu estou comendo, estou almoçando. Exatamente, né? Exatamente. Faz muita diferença, de fato? Faz diferença, Gustavo, porque quando a gente presta atenção naquilo que a gente está comendo, né, isso além de favorecer o processo de saciedade, também pode evitar excessos, né? Às vezes a gente já está saciado, mas acaba se desligando daquilo que a gente está fazendo. Então isso a gente não está conectado àquilo que a gente está comendo e favorece a excessos. Hoje existe muito acesso à informação, constantemente é falado da questão do consumo de sal e do consumo de açúcar. Você acha que no Brasil a gente já tem uma cultura de saber balancear o uso de ambos, não? Eu acho que ainda não completamente, Gustavo, né? O guia para a alimentação da população brasileira, ele foi publicado em 2014. Uma das diretrizes é moderar o consumo do sal e do açúcar, né, nas preparações culinárias. Então, para isso, é preciso que as pessoas, né, voltem a colocar a mão na massa, se interessem pelos hábitos culinários. E a questão de gorduras que são saudáveis, que gorduras são essas, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo de ingerir gorduras, né? Mas, na verdade, existem muitos alimentos que têm gorduras que a gente diz que são boas, que são saudáveis, né? Entre eles o abacate, as oleaginosas, onde a gente tem as castanhas, as amêndoas, o próprio açaí, né? Dentre outros. Eu queria falar também, Jussara, sobre uma pesquisa que você fez para o seu mestrado sobre a fruta Jussara. Isso. Uma fruta aqui da nossa região. Os benefícios dela, o que a tua pesquisa conseguiu concluir ou está concluindo dela? Isso, no mestrado eu trabalhei com o fruto Jussara, né, como se fosse um primo do açaí, mas ele é mais comum nas regiões sudeste e sul do Brasil. Ele tem um efeito antioxidante, né, no organismo, isso foi o que a gente conseguiu demonstrar, mas as pesquisas continuam, agora a gente está tentando ver qual que é esse efeito sobre o colesterol.
né, em indivíduos saudáveis, ainda no primeiro momento. E onde é que eu encontro esse fruto para comprar? É fácil? Na verdade, muitas vezes ele ainda é comercializado como açaí, porque quando a gente fala Jussara, as pessoas ainda não conhecem. Então existe uma discussão muito grande qual o nome mais apropriado para essa produção. Certo. Aline, agradeço muito a sua participação aqui e as portas estão abertas se sempre quiser trazer dicas aí pra gente, viu? Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E o Meio Dia Catarina de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde, segunda-feira. Nós voltaremos amanhã ao 12:30. Tchau, até amanhã então.